Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz generosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida e sobre a sua família. Como é bom, né, você ser cuidado por Deus. Como é bom Deus preservar a sua vida. Você já imaginou uma pessoa sem Deus, andando pelos seus próprios esforços, não sabendo do seu futuro, não sabendo onde vai morar depois da sua morte? É uma pessoa que realmente não tem segurança nenhuma. Mas nós devemos amar ao Senhor e Ele vai nos preservar, Ele vai cuidar de nós. O Salmo de número 31, versículo 23 diz: Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Este salmo nos ensina que nós devemos amar a Deus. Nós que somos separados por Ele e para Ele, devemos amá-lo. E amá-lo não é só declarar com os nossos lábios, mas é uma vida que vai fazer aquilo que Ele espera, que vai viver segundo as suas normas e que vai viver para Ele. Este é aquele que ama a Deus e Ele tem uma promessa de bênção sobre a sua vida. Ele vai te preservar. Os fiéis serão preservados. Você vai passar por caminhos difíceis, mas Ele vai te preservar, porque é um projeto de Deus sobre a vida daqueles que o temem e que o amam. Pelo contrário também, aqueles que não querem ouvir a sua palavra, aqueles que não amam, diz que Ele vai retribuir com bastante largueza. Então, Ele retribui o bem e retribui o mal. Qual é a sua decisão? Você ama o Senhor? Você vive para Ele? A sua vida está alicerçada na rocha que é Cristo Jesus? Tenha uma ótima sexta-feira na presença do Senhor. Viva para Ele, porque vale a pena. Eu quero conversar hoje com Pablo. Pablo viveu uma das piores experiências com quem eu já conversei. A experiência da droga, a experiência do roubo, do furto. Mas o Senhor tinha um projeto na vida de Pablo. E vamos então passar a essa entrevista. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Pablo Galdino. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui nos estúdios em Poços de Caldas, né? Obrigado, pastor. Para mim é um prazer estar aqui também, podendo compartilhar um pouco da minha vida, né? Amém. E daquilo que Jesus fez na minha vida, para que as pessoas que nos ouvem possam ser alcançadas também através desse testemunho. Amém. Meu irmão, o senhor é de Três Pontas, né? Três Pontas, sou natural de Três Pontas. E o senhor não nasceu num lar que tinha o evangelho da graça, né, predominante? Não. Como é que era esse lar, meu irmão? Olha, pastor, eu vim de um lar de 6 irmãos, né? Sendo 5 homens e uma mulher. Não tive pai, minha mãe criou a gente sozinha, né? São 6 filhos. Agora o senhor imagina, 20 anos atrás, uma mulher sozinha, criar 6 filhos sozinha. Então isso, ela conseguiu criar a gente de uma forma na alimentação e tal, mas não tinha aquela estrutura familiar, porque não tinha a presença de um pai, né? A minha mãe tinha que ser mãe e pai ao mesmo tempo, então era bem difícil. Ela chegava a ficar muito tempo fora para buscar o recurso, trabalhar? Com certeza, minha mãe trabalhava muito. Minha mãe era cozinheira, minha mãe trabalhou de faxineira e sempre buscando uma maneira de cuidar da gente da melhor maneira possível. Então, o que acontece? Por essa ausência, talvez, pelo bairro da onde a gente foi criado, por tudo que nos envolvia, pela falta de estrutura também, a gente acabou, eu e alguns irmãos meus, acabou se envolvendo com algumas coisas erradas, né? Com 10 anos você se envolveu com as drogas? Com 10 anos. Meu primeiro contato com drogas foi com 10 anos de idade. Inclusive, eu me lembro que o meu irmão, o Fowler, ele já usava, né, drogas. E a primeira vez que a gente usou, eu usei com o meu irmão, com 10 anos de idade. E sem contar, pastor, eu me esqueci de falar aqui, com 9 anos eu já fumava e já bebia pinga pura.
Com Sua 9 mãe anos. também era alcoólatra, né? Minha mãe era alcoólatra. Então você veio de uma escola nessa área, né? Infelizmente, a gente já caminhava. Minha mãe sempre falava, filho, não segue esse caminho. Mas como que você não vai seguir Seu algo exemplo, tá? que se o meu maior exemplo da época bebia? Entendeu? Por mais que minha mãe falasse assim, ó, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, mas a minha mãe, poxa, como é que eu não ia Agora, fazer? até então o evangelho não tinha sido apresentado para vocês? Na nossa casa, não. A gente tinha, né, por exemplo, eu tinha minha tia Ana, tia Cida, o tia Afonso, que eram crentes. Mas a gente era mais afastado disso. Então, até então, a gente não tinha o conhecimento de Cristo em nossa vida, entende? Então esse vazio foi preenchido ali falsamente pelas drogas. Pelas drogas, pela má influência. Má Porque o que acontece? Andou com a galera pesada? Imagina para o senhor ver, você com 10 anos de idade, o senhor começa a conhecer traficante, porque o meu bairro era um bairro considerado, vamos dizer aí, da pesada na linguagem do mundo. Então, com 10 anos de idade, eu já tinha contato com traficante, eu já tinha contato com armas, com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu tinha contato com drogas. E querendo ou não, é uma falsa ilusão de que as coisas são mais fáceis. E você se sentia até importante, né? Claro. Por quê? Porque eu com 10 anos de idade, os meus coleguinhas olhavam e falavam assim, poxa, o Pablo já usa droga. Caraca, o Pablo já usa droga. Tem armas e tudo. E tal, eu tinha acesso a armas. Então, o que acontece? Com 10 anos eu não pegava em arma em nada. Mas eu já tinha esse acesso, eu já conseguia ver. Eu vivia dentro da casa de um traficante, cansei de ver tabletes e tabletes de maconha, de outras drogas. Agora, com 13 anos aí, você pega pesado mesmo. Com 13 anos eu já liderava algumas gangues, já brigava muito. Pra o senhor ter uma ideia, pastor, eu chegava a brigar, eu tinha 13 anos, eu brigava com pessoas de 20 anos de idade. E não tinha medo. Porque você estava sob o poderio de Satanás e das drogas. Com certeza. Né? Por quê? Porque eu não tinha medo de nada, porque eu pensava no seguinte... Não tinha nada a perder? Não tinha nada a perder. Você não tinha uma estrutura familiar que você pudesse perder? Não tinha Você não nada. tinha Jesus Cristo para te dar alegria? Justamente. Você não tinha nada a temer. Não. É viver hoje e amanhã não estou nem aí. Amanhã não importa, entende? Agora, você passa a liderar, você passa a praticar furtos. Furtos. Com 12 para 13 anos já praticava furtos, pequenos roubos e furtos. E eu me lembro que quantas vezes, exemplo, igual o senhor falou sobre uma falsa alegria, né? Eu me lembro quantas vezes eu era considerado o cara da minha turma. Eu lembro que eu tinha uma turma que chamava Turma dos Malucos. Eu era o cara, por quê? Porque quando os meus amigos precisavam de mim, eu estava lá. Arrumavam uma briga, eu cobrava a bronca. Eu ia lá e eu defendia os caras. Mas só que, pastor, eu me lembro que com 13 anos de idade, eu chegava em casa, depois de tudo isso, no meio da galera, eu era o cara. Só que quantas vezes eu chegava na minha casa, eu batia a mão no interruptor do meu quarto, quando as luzes se apagavam, é que eu via que eu tinha um vazio. Aí era que eu terrível. precisava de algo. Aí era a sensação pior do mundo. Eu me lembrei uma vez aqui, pastor, que a minha irmã Solange, a minha irmã mais velha, ela lembrou de algo, eu já estava na igreja, e ela lembrou de algo que depois de eu estar na igreja, eu relembrei e chorei. Ela falou que um dia eu estava chorando num canto, e eu era considerado o valentão da turma. Eu estava num canto chorando, ela me pegou chorando. Ela falou, o que foi, Pablo? Por que você está chorando? Aí eu falei, Solange, eu não sei. Eu sinto que tem algo dentro de mim que precisa ser preenchido, mas eu não consigo encontrar nada que preencha esse vazio dentro do meu coração. E ela falou assim, larga a mão disso, isso é bobeira. E eu continuava chorando. Por quê? Porque eu não tinha esse encontro com Jesus ainda. Agora, interessante é que para 15 anos, mais ou menos, para 16, você fica enfermo, não é? Isso, foi isso que aconteceu. Depois de tudo isso, de eu ter acesso às drogas com 10 anos, ser valentão, ser o brigão, eu lembro que eu sonhava com 13 anos, pastor, de ser o dono do meu bairro. Eu pensava em acabar com os meus inimigos, eu tinha esse pensamento, o diabo já tinha maquinado, arquitetado algo para a minha vida. Você era uma ferramenta dele, né? Era uma ferramenta. Então, o que acontece? Aí Deus começa a trabalhar na minha vida através de uma tia minha que sempre orava pela minha vida. E eu quero dizer para você, mãe, que está orando pelo seu filho, eu quero dizer para você, pai, que talvez tenha um filho na droga e pode pensar, Deus, o Senhor nunca vai fazer algo na vida do meu filho, na vida da minha filha. Eu tenho um sobrinho na minha casa, Deus,
que não quer deixar as drogas. Mas eu quero dizer para você, ei, a oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Tinha uma tia que orava pela minha vida, a tia Ana. Ela sempre orou, ela sempre buscou a Deus pela minha vida. E com 16 anos de idade, Deus começou a trabalhar na minha história. Amém. Ele colocou, eu comecei a ficar doente, os médicos não descobriam o que eu tinha. Eu me lembro que em 10 dias eu emagreci 5 quilos. E eu sempre vomitando, sempre ia nos médicos, mas falavam, você não tem nada. Mas ali eu vi que Deus, pastor, começou a trabalhar na minha vida. Então eu quero dizer para você, pai, mãe, que sempre ora, não desiste de orar, porque Deus vai trabalhar, Deus vai alcançar ele, em nome de Jesus. Glória. Você encontra um pastor abençoado na sua vida? Justamente. No meu bairro, que era considerado o pior bairro da cidade, vai um louco, né? Vamos dizer um louco lá, chama o pastor Zanoni, que resolve abrir uma igrejinha lá, nesse pior bairro da cidade. E eu me lembro que eu doente, eu cheguei numa esquina, e eu sentei, eu lembro que eu saí da minha casa, eu me lembro como se fosse hoje, pastor, e eu saí da minha casa, doente, fui arrastando, eu morava numa esquina e fui para outra esquina, sentei, mal sabia eu que Deus tinha marcado aquele dia para mudar a minha história, e eu me encontro com o pastor Zanoni, esse louco, vamos dizer assim. Apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus, doidão pela por Jesus, obra de Deus. E ele sempre falava de Jesus, ele evangelizava, ele fazia o culto ao ar livre. Eu sentei, ele olhou para mim e falou, Pablo, você não está legal. Eu falei assim, quem te falou que eu não estou legal? Todo arrogante. Ele falou, eu sei que você não está legal. Aí eu falei assim, realmente, naquele dia Deus já tinha me quebrantado. Porque eu estava doente, não descobri o que eu tinha. Aí aquele pastor usado por Deus olha para mim e fala assim, Jesus tem uma obra na sua vida. Aquela mensagem foi, sabe, foi como uma flecha no meu coração. E eu pensei, e eu virei para ele sentado ainda sem força e falei, pastor, como que Deus pode ter algo na minha vida? Olha quem eu sou. Olha para mim. Quer dizer, eu sou a escória da humanidade. Justamente. Eu sou a podridão desse bairro. Eu mesmo não acreditava. Falei assim, como que pode ter algo melhor para mim? Aí ele falou assim, Jesus te ama. E ele tem uma obra na sua vida. E eu falei assim, então me prove. Ele falou assim, eu vou te provar agora, eu vou fazer uma oração por você. Aí aquilo quebrou meu coração, porque aquele cara que era considerado bam, ter que aceitar uma oração de um pastor no meio da rua cabeça ali e aceitar aquela oração. E ele com ousadia e cheio do Espírito Santo de Deus, ele põe a mão na minha cabeça, ora, ele me abraça, me acolhe na casa dele, acreditou na obra de Deus na minha vida. Ele te levou para casa? Me levou para casa. Levou o bandido para dentro da casa? Levou. Por isso que eu falo, que ele era louco por Jesus, pela obra. E o que aconteceu nesse tempo que você passou com ele? Pastor, eu fiquei, só para o senhor ter uma ideia, no meu processo de libertação, eu fiquei a semana toda sempre vomitando, tendo enjoo, porque ali era o processo de Deus na minha vida. Limpando mesmo. Me limpando. Das drogas, do cigarro, da bebida. E eu lembro... Do pecado, né? Que eu sonhava o mesmo sonho, uma semana. E no mesmo sonho, Deus dizia, me mostrava que eu chegava no meio de uma roda de amigos, né? E naquela roda de amigos, as pessoas, meus amigos, olhavam para mim e me achavam diferente já. Me achavam. Quer dizer uma que coisa... eles viam algo diferente na sua já, vida. Talvez sonho. Não soubesse explicar, mas falava, não é o mesmo Pablo. Justamente. No sonho. Justamente, no sonho. E eu não entendia. Aí depois de 7 dias sonhando o mesmo sonho, eu cheguei no pastor Zanoni e falei, pastor, eu sonho isso, isso e isso. Aí Deus deu revelação para ele. Falou assim, a partir dessa semana aqui na minha casa, Deus vai te mudar tanto, Pablo, que os teus próprios amigos, eles vão olhar e vão ver que tem algo diferente em você. E eu fui viver isso alguns anos depois, que eu me lembro que alguns amigos meus da época do mundo chegaram em mim e falaram, Pablo, olhando para a tua vida, olhando para você hoje, transformado, eu só posso dizer uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou assim, Deus existe. Amém. Deus existe, porque você era a última pessoa do bairro do Mutirão que eu pensava. Quer dizer que o próprio perdido viu a obra que o Senhor faz numa vida. Justamente, as pessoas que viviam na treva. Jesus fala sobre isso, que não tem como você esconder uma cidade edificada. Não tem como. Não tem como é que você vai esconder? Como é que, aonde a luz chega, as trevas têm que sair, porque naquele momento eu já era luz. Então as pessoas que estavam nas trevas olhavam e falavam assim, ele é luz. Por quê? Não pelo meu mérito. A sementinha se transforma numa árvore e os pássaros vêm se abrigar a ela agora. Com certeza.
né? E você participou de um processo de recuperação de algum desses seus ex-amigos, da sua gangue? Olha, você teve esse prazer pelo menos de ver isso ou eu não? tenho um testemunho muito forte de um moço que chama Juliano. E depois de tudo, né? Depois que Jesus faz uma obra na vida da gente, interessante, olha para você ver, pastor, que Jesus, quando ele curava alguém, algumas pessoas que ele curava, o que ele falava? Assim, ó, vai e não conte a ninguém. Mas espera aí, meu irmão, eu vou te interromper um pouquinho. A gente vai voltar nessa segunda parte semana que vem. Ok. O programa Restaurando Vidas volta já já. E semana que vem o Pablo, então, nós vamos conhecer o que Deus fez na vida do Pablo. Amém. Porque nós conhecemos a banda podre da vida dele. Agora, quando Deus entra num coração, quando Deus transforma uma história, o que será que acontece? Semana que vem, você ligadinho aqui no programa Restaurando Vidas. Mas o programa continua e volta já já. Eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra que fala da verdadeira segurança que há em Cristo Jesus. Muitas pessoas vivem como se esse mundo terminasse e nada mais houvesse. Muitas pessoas cuidam somente do corpo, mas esquecem da alma. Outros cuidam mais dos seus afazeres, dos seus projetos, da sua vida financeira e deixam o cuidado com a sua alma de fora. Mas há algo que é eterno, é sua alma, ou para viver na glória do Senhor, ou para viver no tormento. O nosso corpo, ele vai perecendo realmente, você tenta dar uma melhoradinha daqui, dali, mas uma hora ele vai se cansando, o tempo vai passando e você não consegue mais nada. A nossa vida financeira também é um tempo aqui, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Depois nós partimos e nada podemos levar e nem aproveitar. Mas há uma segurança maior, que se chama Cristo Jesus. E nós temos que preparar para nos encontrar com o Senhor. Um dia todo joelho se dobrará perante Cristo Jesus. Uns para louvá-lo, para bendizê-lo e entrar na glória do Senhor. Outros reconhecerão e até tentarão louvá-lo, mas não haverá mais tempo. Já estão apartados em definitivo desse Jesus que quer salvar hoje. E eu quero ler um texto que se encontra em Lucas 12, a partir do versículo de número 16. Diz a palavra do Senhor: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus,
Nós pedimos a Tua misericórdia, o Teu poder e o Teu perdão sobre esse programa, Senhor Deus, sobre essa palavra que vai ser liberada aqui, Senhor Deus. A Tua palavra é perfeita, a Tua palavra pode transformar vidas, pode restaurar vidas, a Tua palavra pode salvar, Senhor Deus. E eu peço em nome do Senhor Jesus, que durante esse tempo que haja cura, que haja transformação, que hajam pessoas tomando uma nova direção agora em Cristo Jesus. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas e eu espero e confio em Ti e a minha oração é em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes a gente está tão agarrado nessa vida aqui, está tão animado com essa vida que a gente se esquece que um dia nós compareceremos diante do Senhor. E eu queria trazer um alerta para você hoje, que tem investido todo o seu tempo, todo o seu vigor físico nas coisas dessa terra. O melhor que nós temos para fazer com o nosso corpo, com o nosso físico, com a nossa mente, é louvar e bendizer o nome do Senhor. É ser rico para com Deus e não para com o mundo. Às vezes, as coisas do mundo nos atraem e é gostoso quando você termina um curso, quando você termina uma pós-graduação, quando você é promovido na sua empresa, quando você tem um sonho de construir alguma coisa, isso tudo é muito bom. Mas se isso for o primeiro lugar do seu coração, você deve repensar agora. A história aqui bíblica diz um homem que estava muito animado, porque além de ser rico, os seus campos produziram em abundância, e este homem ficou tão animado que ele falou, olha, eu estou com um problema, eu não tenho onde guardar o meu produto, e ele falou, eu vou destruir os depósitos antigos e vou construir, e vou guardar os meus bens, a minha safra, e minha alma viverá muito tranquila por muitos anos. Mas o Senhor trouxe um alerta, louco, esta noite te pedirão a tua alma, esta noite você vai morrer, e o que tem preparado, para quem será? E eu queria falar com você, os perigos da vida. Nós temos um perigo de acostumar com a vida. Quando nós nos acostumamos com a vida, nosso olhar está somente no agora, ou nesse tempo que nós viveremos aqui. E a palavra do Senhor diz que viver aqui vai de 70 a 80, o resto é cansaço. O resto é enfado. Quer dizer, por mais que você viva aqui 100 anos, é muito pouco comparado com a eternidade. E justamente esse homem se tranquilizou, porque ele estava abastado financeiramente e haveria uma grande colheita. Este homem ele estava com o olhar somente nas coisas materiais. E ele estava entendendo que com essas posses ele poderia ter uma vida muito tranquila. Ele esqueceu de que Deus governa todas as coisas, Deus é o dono da vida e Deus pode recolher uma pessoa na hora que ele bem entender. Ele tinha se esquecido de que nada nessa vida é comparado com a glória do Senhor. Nada nessa vida é tão valoroso como viver para o Senhor. E às vezes nós estamos dizendo que somos cristãos, mas o nosso coração está apegado às coisas desse mundo, às coisas cotidianas da vida, e nós estamos cuidando tanto disso, que nós nos afastamos e perdemos a comunhão com Deus. Como está a sua vida? O que você tem preparado para a eternidade? Há um tempo agora em que nós podemos refazer os nossos projetos, refazer os nossos planos, e nós podemos tomar decisões que não vão ser só por essa vida, mas vão ser por toda a eternidade. Senhor Jesus, Ele te ama, e quando Ele lança essa parábola, Ele está dando uma oportunidade de escolha para você hoje. Talvez a sua vida material vá muito bem, talvez não vá tão bem assim, ou até está mal, mas Ele quer dizer que tudo isso é passageiro. Mas há algo na sua vida que é eterno, a sua alma. A sua alma não tem fim, ela não se esgota e não vai perecer, não vai passar, ela vai existir, mesmo quando você morrer. E Ele chama a tua atenção hoje, para você cuidar menos das coisas do agora, para cuidar do seu coração. Talvez você tenha sido impedido de louvar a Deus, de buscar a Deus, porque o tempo tem sido todo ocupado com as coisas transitórias desse mundo. E você não se lembra disso, mas nem com a sua família você tem conversado, nem com seus amigos de trabalho você tem conversado, você está totalmente tomado pelos projetos da vida cotidiana.
E isso vai se tornando uma enfermidade tão grande e nos faz separação daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu te chamo a atenção. O Senhor, ele chega para esse homem que estava falando assim, olha, agora eu vou viver tranquilamente. Primeiro, nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqueles que estão em Cristo Jesus verdadeiramente, eles sabem que essa vida não é uma vida fácil, não é uma vida onde nós não temos problemas, não temos obstáculos. Ele já deixa bem claro. Digo-vos isso para que tenhais paz em mim. A sua paz só é verdadeira quando ele é Cristo Jesus. Cristo Jesus realmente ele te dá uma paz que você não consegue explicar. Mesmo diante da tribulação, mesmo diante da falta de dinheiro, o seu coração tem gozo, tem alegria e tem certeza. Este homem, ele estava pondo a sua certeza nas coisas transitórias. Ele achou que ele calculou ali, que ele poderia viver muito tempo com esse dinheiro, sem trabalhar talvez, sem fazer mais nada, que ele estaria garantido. Não, o Senhor Jesus deu um alerta para ele através da palavra. Então disse a minha alma, tens muitos bens em depósito, vive regaladamente. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite você vai morrer. Esta noite pedirei a tua alma e o que tens preparado. Quando a gente está bem de situação, a gente se esquece de Deus. Talvez esteja acontecendo isso com você. E você se esquece que nós somos transitórios, peregrinos aqui nessa terra, e que um dia nós partiremos, qualquer um de nós, a não ser que o Senhor Jesus volte antes. Mas você está preparado para ser chamado por Deus, para ser recolhido por Deus? Porque nós não conseguimos salvação somente nessa vida. Quando mortos não tem intercessão, não adianta encomendar a alma, nada disso funciona. Você tem que ter uma decisão em vida por Cristo Jesus. E quando você tem uma decisão em vida por Cristo Jesus, quando você garante a tua alma realmente vivendo na glória do Senhor pelos séculos dos séculos, você é mudado e transformado pelo Espírito de Deus. E as pessoas que são transformadas pelo Espírito de Deus, elas têm novos hábitos. E o seu coração agora é desprendido das coisas materiais e o seu trono, o trono do seu coração, só tem um que senta nele, Cristo Jesus. Você precisa pensar e repensar a sua vida. Talvez é tempo de você parar um pouco e dizer, Senhor, eu preciso de um encontro real, verdadeiro com Cristo Jesus. Eu estou sendo exortado pela palavra e se eu morrer hoje, eu não sei o que será de mim. Se você tem essa dúvida, é porque você não tem Jesus. Agora, se você tem Jesus, você fala, olha, eu posso morrer a qualquer momento, porque Cristo é o Rei da minha vida, é o único suficiente Salvador, e Ele me comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. A diferença é essa, todos vamos morrer, mas uns vão morrer sem Jesus, e vão para o desespero eterno, e uns vão morrer com Jesus, e vão para a glória eterna. E aí sim sua alma viverá regaladamente para louvar e bendizer o Senhor. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos viver na glória, no gozo, naquele local que Ele tem preparado para aqueles que o amam e o temem, para aqueles que realmente tomaram uma decisão. Não deixe as coisas do mundo tomarem o seu tempo, não deixe as coisas do mundo ludibriarem o seu coração, não fique apaixonado por essa vida, porque ela é passageira. Jesus te chama hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Talvez seja o último contato que você tenha com o Evangelho, quem sabe? Talvez eu nunca mais pregue o Evangelho, porque Deus pode me recolher também. Mas eu tenho uma certeza, eu vou morar na glória do Senhor. Não porque eu mereça, mas pela graça, pelo favor imerecido de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz e eu aceitei o seu sacrifício sobre a minha vida. Você já o aceitou como único e suficiente Salvador? Que Deus te abençoe e que você possa refletir o que tens preparado para quem será. Você é fruto do amor de Deus. Vou orar por você. Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder da sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor de enviar o seu Filho para morrer a nossa morte. Através dessa morte, aqueles que creem têm vida eterna. Eu queria abençoar essa pessoa
Essa pessoa que ainda não tem Jesus, mas que está assistindo o programa Restaurando Vidas, que haja uma decisão na vida dela e que essa decisão seja por Cristo Jesus. Cura, sara, restaura as pessoas que estão enfermas, Senhor Deus, para que elas possam louvar o teu santo nome com alegria no coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa viver para Cristo Jesus. A nossa vida é muito curta, mas Deus te espera na eternidade. Você aceite Jesus como único e suficiente Salvador e você terá o seu passaporte para a eternidade. Que Deus te abençoe. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.